Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Com a sua Bíblia aberta nesse texto, feche seus olhos, ore ao Senhor, peça a Ele para falar com você através dessa palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, tem misericórdia de nós, Senhor, nós precisamos te ouvir e nós queremos isso. Por isso, para isso, nós vamos ler a tua palavra e nela meditar. Mas carecemos, Santo Deus, que o teu Espírito traga às nossas mentes o entendimento da tua palavra, conforme está no teu coração, Santo Deus. Mas também carecemos de que o Senhor não deixe esse entendimento parado nas nossas mentes, mas que o teu Espírito leve esse entendimento das nossas mentes para os nossos corações, para que isso mude as nossas vidas, para que isso nos melhore no nosso relacionamento com o Senhor e nos faça ainda mais parecidos com Cristo Jesus. Que isso interfira na nossa obediência ao Senhor, que isso amplie a nossa adoração ao Senhor, para a tua glória, Santo Deus, e consequentemente para a nossa alegria em Ti, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Teve uma terça-feira no estudo bíblico, acho que foi terça mesmo, eu me perco nessas datas e dias da semana, em que o estudo, por si, ele nos levou a lembrarmos da Páscoa e da Santa Ceia do Senhor. Acho que foi na última terça, há 2 semanas, penúltima, coisa boa. Aí, quando a gente reflete sobre essas coisas nos estudos, principalmente esses acréscimos ao estudo, aí a gente abre um quiz, faz perguntas, e a maioria saiu muito bem no vestibular ali. Mas aí depois a Thelma terminou o culto, ela chegou em mim e ela me aconselhou. Pastor, você tem que falar mais sobre isso na ceia. Você está certa, Thelma, tem que falar mais sobre isso na ceia e vou falar hoje. Pão e vinho, carne e sangue. Lucas 22, versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: quando vocês entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um pote de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam lá para o dono daquela casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, sala naquela cultura chamada de cenáculo, uma sala ampla no andar superior, toda mobiliada. Façam ali, então, os preparativos para a janta. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e ele disse para eles: eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês.
Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Hoje é um culto de ceia e muitos de nós vamos cear. Você não vai cear por quê? Porque você não se sente preparado para cear, mesmo já tendo sido batizado? Se esse é o seu caso, nós teremos um tempo para você se avaliar. E em se avaliando, você precisa se arrepender, se consertar com o Senhor e comer o pão e beber o vinho. Se você que está aqui entre nós já foi batizado nas águas. Se você não vai ceiar porque você ainda não foi batizado nas águas, mas você tem frequentado regularmente a igreja, você tem acreditado nas coisas que a gente ensina aqui, até porque se você não acreditasse, porque você estaria retornando, não é mesmo? Então você tem acreditado, você tem crido que Jesus é o seu Salvador, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, você precisa ser batizado, porque você precisa participar da Santa Ceia. Porque nós, os que vamos participar da Santa Ceia, vamos participar da ceia por quê? Em primeiro lugar, porque Jesus mandou. Ele é o nosso Senhor, Senhor é quem manda, o nosso Senhor mandou que nós ceássemos, em memória dEle. Porque Ele mandou, nós obedecemos. Em segundo lugar, porque nós precisamos. E da mesma forma que Ele mandou que nós partilhássemos o pão e bebêssemos o vinho em memória dEle, Ele mandou que nós fôssemos batizados também. Ele ordenou que todos aqueles que nele creem, que o têm como Senhor das suas vidas, que fossem batizados. Por isso você precisa considerar isso seriamente. Você tem frequentado a igreja, tem ouvido a palavra, você tem acreditado nas coisas que são ensinadas aqui. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos seus pecados, que Ele ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa salvação. Você entende que Ele é o Senhor da sua vida, Ele mandou que você fosse batizado. Você precisa procurar alguém da liderança dessa igreja o quanto antes, para nós te ajudarmos nesse processo. Será um prazer, será uma alegria. Algumas pessoas já estão sendo preparadas. Essa semana mesmo, anteontem, uma pessoa me procurou para isso. Então, tem frequentado, tem ouvido, tem crido. O Senhor Jesus é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor. Você precisa obedecê-lo. Você precisa ser batizado nas águas. Então nós ceiamos porque Jesus mandou. E essa ceia, da qual nós vamos participar daqui a pouco, é uma ceia que começou há 2000 anos atrás. E ela começou mais precisamente na última das Páscoas, que foi celebrada ali, justamente quando as vésperas do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que é que aquele povo, lá naquela época, 2000 anos atrás, há 3000 anos atrás, há 3500 anos atrás, celebravam a Páscoa? Porque Deus Pai ordenou. Deus Pai ordenou a Páscoa, o Senhor Jesus ordenou a Santa Ceia. E lá, há 2000 anos, foi assim, era a quinta-feira, aquela em que Jesus seria preso, naquela véspera da madrugada em que ele seria julgado. Portanto, horas antes dele ser crucificado. Jesus, ele antecipadamente, de alguma forma não relatada no texto, ele pegou emprestado, alugou, não sabemos exatamente, uma sala numa casa confortável, portanto, uma sala grande, ampla, bem mobiliada, no andar de cima de uma casa, e ele conseguiu aquela sala, emprestado, alugado, não sabemos, porque ele queria celebrar, juntamente com os 12 apóstolos, a sua última Páscoa. Ele então, quando sabia que a hora se aproximava, ordenou aos discípulos que os discípulos fossem preparar a janta. Ele providenciou o lugar, os discípulos deveriam providenciar a janta. Os discípulos foram, deixaram tudo organizado e chegou então o momento deles celebrar a Páscoa judaica com os seus 12 discípulos. Você sabe sobre a Páscoa? Você se lembra que foi uma instituição divina quando os israelitas saíram lá do Egito? E o ato de Deus tirar o seu povo do Egito e a forma com que
Deus agiu ali na vida do seu povo foi muito importante, porque Deus estava no processo de formar a menina dos seus olhos, o seu povo, aquele a partir de quem ele se apresentaria para o mundo todo e então depois realizaria a obra de salvação para o mundo todo. Então a Páscoa, ela não era apenas uma festa para as pessoas comerem, beberem e se alegrarem. Era para isso também, um momento de celebração. Mas a Páscoa era, sobretudo, um banquete pedagógico. As pessoas não podiam organizar e celebrar a Páscoa de qualquer jeito. O cardápio já tinha sido instituído por Deus. Você não podia acrescentar elementos e muito menos tirar um que fosse daqueles elementos. Foi Deus quem determinou o cardápio da janta da Páscoa. E eles iam comendo aquelas coisas ali, e na medida em que eles iam comendo, o anfitrião, o pai de família, o patriarca, ele ia lembrando, segundo a lei de Deus, segundo a instrução da palavra do Senhor, o que é que cada um daqueles alimentos ali representava. O que é que eles precisavam trazer à memória. O que é que as novas gerações precisavam aprender sobre a relação de Deus com o seu povo, sobre o que Deus fez na vida do seu povo, para que naquele momento ali presente, eles estivessem ali louvando o Senhor, adorando o Senhor na terra que Deus lhes deu, que tinha sido prometida há tanto tempo atrás e que ali eles estavam desfrutando do cumprimento daquelas promessas. Então, a geração anterior, a geração madura, ia ensinando para as novas gerações. Isso representa isso significa isso. Nós estamos comendo isso aqui, tem coisas gostosas aqui, tem coisas que nós não gostamos, mas tudo isso aqui tem um sentido. E o sentido é o que Deus fez em nosso favor no passado. Então eles tinham ali, na mesa da Páscoa, carne de cordeiro, que lembrava a salvação. Eles tinham ali ervas amargas. E quando a criança comia, certamente fazia careta, é ruim, isso é amargo. Aí o pai então lembrava, pois então, essas ervas amargas é para nós nos lembrarmos de que um dia nós sofremos profundas amarguras quando nós éramos escravos lá no Egito. Eles tinham ali uma vasilhinha com água salgada. E a água salgada era para que as crianças aprendessem que um dia eles choraram muito. Aquela escravidão foi uma escravidão muito sofrida lá no Egito. E que o que levou ao fim daquela escravidão foi justamente porque eles se lembraram de promessas, das promessas de Deus para eles. E aí eles então quebrantados, arrependidos por terem se esquecido de Deus por tanto tempo, com lágrimas, derramando seus corações, invocaram o Deus daquelas promessas. Eles tinham ali pastas de frutas. E então, enquanto eles comiam aquelas pastas de frutas, eles lembravam qual foi o primeiro trabalho pesado que Faraó impôs sobre eles. O trabalho de fazer argamassas, fazer barro para produzirem os tijolos, para construir então aquelas obras faraônicas, para exaltar a glória de Faraó na terra de Faraó. Eles tinham ali um pão sem fermento, que lembrava duas coisas: a fuga rápida do Egito e também o fato de que eles não podiam levar para a nova vida, na nova terra, o fermento do Egito. E também tinham ali alguns cálices de vinho, e que enquanto eles iam bebendo aqueles cálices, por 4 vezes eles se lembravam de 4 promessas de Deus contidas lá em Êxodo 6, 6 e 7, onde o Senhor havia prometido para eles: eu sou o Senhor, por isso, primeira promessa, vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, porque eu sou o Senhor. Segundo, eu vos livrarei dessa escravidão, porque eu sou o Senhor. Terceiro, eu vos resgatarei com braço forte, e mais, enquanto eu estiver resgatando vocês, eu vou derramar um juízo sobre as pessoas que fizeram mal contra vocês. E porque eu sou o Senhor, em quarto lugar, quarta promessa, eu vos tornarei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então eles bebiam, levantavam o cálice, lembravam aquelas promessas, iam anunciando e saboreando algo gostoso, promessa, algo gostoso, promessa de coisas boas, vindouras,
né? Lembrando então aquilo que Deus havia garantido que faria em favor do seu povo. E era assim que Jesus estava celebrando aquela Páscoa com os 12 no cenáculo, naquela sala ampla no andar de cima de alguma casa ali em Jerusalém. Eles tinham feito aquilo tantas vezes, cada um fez tanto quanto a sua idade, porque eles celebravam todos os anos. Tantas vezes eles, todos ali, tinham vivenciado aquela agradável experiência do banquete pascal. Todos eles. O próprio Senhor Jesus, quantas vezes celebrou a Páscoa? Aprendeu primeiro lá com seu pai e a sua mãe, depois continuou ali com seus irmãos, vizinhos, amigos. Mas num determinado momento, daquele jantar de Páscoa, Jesus pegou aquele pão e um daqueles cálices, e agora ele fez algo completamente novo. Nunca ninguém, em 1500 anos, havia feito aquilo. E se fez, pecou, porque estava alterando uma instituição divina. Jesus podia fazer, porque algo que foi instituído por Deus pode ser reavaliado por Deus. Algo que foi instituído por Deus pode ser acrescido por Deus, pode ser modificado por Deus. Deus Pai ordenou a ceia de Páscoa, Deus Filho agora vai fazer umas modificações naquilo que Deus Pai havia instituído há quase 1500 anos atrás. Jesus, celebrando a Páscoa, seguindo o rito, pegou o pão, pegou o vinho e deu novos significados para o pão e para o vinho. Na verdade, Jesus ele não mudou os significados do pão e do vinho. O que Jesus fez foi acrescentar aqueles significados já existentes, novos significados. Ele somou novos significados ao sentido do pão e ao sentido do vinho. Isso porque, como nos disse o autor aos Hebreus, lá no capítulo 10, ele diz o seguinte: a lei de Moisés, o Antigo Testamento, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Portanto, a lei, ela nos ensinou algumas coisas a respeito do plano de salvação. Ela não ensinou tudo. Ela apontou para a salvação vindoura. Quando chegasse a nova aliança, então, ela traria o significado pleno, o significado completo, o telos, a finalidade para a qual apontou tudo aquilo do Antigo Testamento, a realidade para a qual apontaram todas aquelas sombras do passado. Nós entendemos, a partir disso, que a revelação de Deus ela foi progressiva. Desde a primeira vez em que Deus começou a falar com o homem e anunciar o plano redentor, até quando Cristo, então, veio ao mundo. Você se lembra que, imediatamente quando o homem pecou, lá em Gênesis 3:15, Deus prometeu que haveria um descendente da mulher, e ele então esmagaria a cabeça da serpente, destruiria o mal, mataria o pecado, e colocaria então fim ao sofrimento de todos aqueles que são oprimidos pelo pecado. Essa foi a informação. Ele não falou quem seria, ele não falou onde esse descendente da mulher nasceria, ele não falou o seu nome. Essa é a primeira informação. Mas aí o plano redentor, ele vai sendo acrescido de informações com o passar dos anos. Cada profeta acrescentando uma nova informação, cada acontecimento histórico acrescentando uma nova informação, e uma revelação, então, progressiva. Gradativamente, Deus revelando um pouco mais, acrescentando novos detalhes ao seu plano de salvação. Até que, então, nós chegamos nos dias de Jesus, Jesus nasce e ele é o resplendor da glória de Deus. Deus falou no passado de diversas formas para os nossos pais através dos profetas, mas agora ele enviou o Filho, e o Filho é a completude. Tudo aquilo que Deus falou para nós, através dos nossos pais, através dos profetas, pronto, não tem mais nada para ser falado. O Filho está aqui. Ele é a revelação máxima de Deus, ele é a revelação completa de Deus, e chegou então à realidade. As sombras
ficaram. Vamos ajudar a entender as coisas da realidade agora. Mas eis o Filho de Deus, a realidade anunciada por Deus desde a queda. É nele que se concretiza, é nele que se cumpre, ele é o Salvador. Assim então, Jesus, com a sua autoridade divina, ele acrescenta novos significados ao pão e ao vinho. Ele não muda, ele não exclui os anteriores, mas ele acrescenta, ele soma com novos significados àqueles que já existiam anteriormente. Por exemplo, quais são os novos significados, então, que o Senhor Jesus acrescentou, adicionou ao pão e ao vinho? Começando com o pão. Lá no Antigo Testamento, lá na Páscoa, pecado. Quando Deus ele institui a Páscoa com pães sem fermentos, Deus estava dizendo para os israelitas que estavam deixando o Egito: vocês vão deixar essa vida velha para trás. Vocês vão deixar o Egito para trás para todo sempre, e agora vocês vão viver uma vida em que vocês não serão mais governados por Faraó. Vocês serão governados por mim. Vocês não estarão mais sujeitos às leis do Egito. Agora vocês estarão sujeitos às minhas leis. Portanto, vocês estão indo para uma nova vida. Eu sou santo e vocês que serão o meu povo devem ser santos também. Consequentemente, para isso acontecer, vocês precisam deixar todo o fermento do Egito no Egito. Não levem para a terra prometida fermento do Egito. Não levem para essa nova vida em que vocês são libertos da escravidão o fermento que vocês comiam e que vocês utilizavam quando vocês eram escravos. O fermento da escravidão fica na terra da escravidão. Agora, nessa nova vida, onde vocês serão livres, libertos, não deve haver nem resquícios do fermento do tempo da escravidão. Deus estava dizendo para o seu povo: sede santos, porque eu sou santo. Não levem com vocês a idolatria do Egito. Não levem com vocês para a Terra Santa as imoralidades do Egito. Eles não me conhecem, eles têm um estilo de vida que me desagrada, eles têm um estilo de vida que me afronta. Agora, nessa nova vida, vocês vão ter que viver segundo o meu coração, me agradando, vivendo um estilo de vida santo, um estilo de vida puro. E esse era o sentido. Era isso que os pais aprenderam com os seus pais, que aprenderam com seus pais, e que agora eles deviam ensinar para as novas gerações. Meu filho, nós não podemos viver diante de Deus cometendo os pecados do mundo. Quando nós fomos inseridos no povo de Deus e vamos desfrutar das bênçãos do Deus de Israel, não pode haver nas nossas casas, nas nossas vidas, o fermento, o pecado do mundo. Nossa vida tem que ser uma vida pura, assim como puro e santo é o nosso Deus. Continua esse sentido, continua esse significado. Ou nós podemos trazer para as nossas vidas os pecados da vida anterior ao nosso encontro com Cristo. Nós podemos trazer para a nossa vida aqueles pecados que nós cometíamos quando nós não conhecíamos o Evangelho. Continua o sentido, então. Continuamos com o dever de deixar o fermento do Egito, os pecados do mundo para trás. Lá naquela velha vida do passado, quando nós ainda não havíamos sido libertos por Cristo. Agora, com Cristo, sede santos, porque eu sou santo. Agora, qual é a informação? O que há de novo? O que é que Jesus acrescenta de valor ao pão? Ele então pega aquele pão que representa o nosso dever de deixar os pecados do passado no passado, e ele diz o seguinte: isto é o meu corpo que será entregue em favor de vós. E quando então Jesus foi crucificado, os discípulos entenderam que corpo entregue é sinônimo de corpo sacrificado. E não sacrificado apenas para uma punição momentânea, mas sacrificado até a morte. Corpo entregue foi corpo que morreu.
Qual é o ensino adicionado por Jesus quando ele agrega esse novo valor, essa nova lição, esse novo princípio ao pão sem fermento da Páscoa? Lá no Antigo Testamento, Deus tinha ordenado: sejam santos, porque eu sou santo. A turma tentou, a turma não conseguiu. Foram séculos e séculos tentando guardar a lei. Foram séculos e séculos de alta decepção. Foram séculos e séculos de israelitas e israelitas, e judeus, e benjamitas, precisando ir até o templo para sacrificar cordeiros, e derramar sangue de animal inocente, para serem purificados dos seus pecados, porque não conseguiam ser santos, como o nosso Deus é santo. Aí vem Jesus com a redenção. E quando então ele diz: esse pão que deve ser sem fermento, agora é também o meu corpo que será sacrificado em favor de vocês, ele está dizendo o seguinte: quando Deus diz para nós que nós devemos ser santos como Ele é santo, sim, tem que ser assim mesmo, mas somente através do meu sacrifício vocês vão poder alcançar essa santidade. Sabe qual é a boa notícia? É que através do meu sacrifício é possível sim vocês serem purificados, justificados, perdoados dos seus pecados. Que informação extraordinária para aquelas pessoas que vinham durante uma vida toda decepcionados com eles próprios. Eu não consigo agradar o meu Senhor. Eu desejo profundamente obedecer ao meu Deus, mas eu não consigo sentir uma fagulha de santidade em mim. Mas agora, a partir do corpo de Cristo, moído, entregue em nosso favor, nós, os que nele cremos, nos apropriamos da sua própria santidade, e em Cristo Jesus, pela fé, nós somos santos, porque santo é o nosso Pai. Paulo falou lá em Colossenses 1, vivam dando graças a Deus, Pai, porque Ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Deus, Pai, nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Por que é que nós podemos participar da herança dos santos? Porque nós fomos tornados santos. Agora, o que foi que Ele fez para que isso acontecesse? Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. E aí, lá em 1 Coríntios 5,7, joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam nova massa, como de fato vocês já são. Em Cristo Jesus, vocês já são essa nova massa sem fermento. Então, não toque no fermento exterior, não toquem no fermento externo, para que o fermento externo não contamine vocês que são essa massa já sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Então, essa lição extraordinária que Jesus nos dá, quando Ele diz que esse pão, o pão da ausência do pecado, é também o seu corpo, que Ele entrega em nosso favor. Em Cristo, nós podemos ser libertos dos nossos pecados. Em Cristo nós podemos ser santos, como santo é o nosso Pai. Agora, única e exclusivamente através de Cristo Jesus. Porque se você não tem Cristo na sua vida, se Jesus não é o seu Senhor e o seu Salvador, você está morto nos seus delitos e pecados. Você acredita que tem fôlego nesses pulmões aí? Há também fôlego nessa alma? Não. Não há. Você precisa da obra de Jesus sendo operada em sua vida, para que você então seja transportado para o reino de vida do Filho amado de Deus. O que é que você precisa fazer então para isso? Arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor Jesus, para que você experimente essa pureza e desfrute da plenitude da comunhão com Deus Pai, desfrutando da herança dos santos, reservadas por Deus para os seus filhos. Arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus, entregue a sua vida a Ele, para você ser santo. Isso foi o que Ele fez com o pão. Agora, o que foi que Jesus fez com o vinho?
Você se lembra? 4 cálices de vinho, lembrando 4 promessas de Deus lá em Êxodo 6, 6 e 7. Lembrando das promessas, eu sou o Senhor, e porque eu sou o Senhor, vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, porque eu sou o Senhor, eu vos livrarei da sua escravidão, porque eu sou o Senhor, eu vos resgatarei com braço forte e juízo milagroso, porque eu sou o Senhor, eu vou transformar vocês em meu povo, e eu serei o vosso Deus. Nessa lembrança, eles estavam ali refletindo sobre o fato de que Deus prometeu que Ele livraria o seu povo definitivamente e que Ele governaria, cuidaria do seu povo. Essa é a lembrança daquilo que eles celebravam com aqueles cálices de vinho na Páscoa do Antigo Testamento. Jesus então pega um daqueles cálices e ele diz o seguinte: esse vinho agora é o vinho do meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. E os discípulos depois entenderam que quando ele estava falando sobre sangue ali, ele estava falando sobre a sua morte. Um pão moído, um corpo esmagado, que levaria ao derramamento de sangue, um sacrifício definitivo que levaria à sua morte. E qual é o ensino de Jesus adicionado a esse aqui? Aquelas promessas de Deus, elas não foram invalidadas. Aquelas promessas de Deus, elas são eternas. Ele liberta o seu povo, ele resgata o seu povo, ele cria o seu povo, ele cuida do seu povo. Mas agora o que há de belo acrescentado por Jesus a essas promessas, o que Jesus está nos ensinando é que agora Jesus, e somente Jesus com o seu sacrifício e com a sua obra, somente com a nossa fé depositada nele, nós podemos alcançar essa libertação e esse pleno cuidado de Deus. Essas promessas celebradas naqueles cálices, elas apontam para o sangue, o verdadeiro cálice derramado. E somente a partir desse sacrifício, nós podemos desfrutar dessa libertação e desse cuidado do Senhor. Como bem disse o Senhor, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, se você não tem o Senhor Jesus na sua vida, você pode se sentir livre de alguma forma, mas o que a palavra de Deus diz para você é que você é escravo do pecado. Você é dominado pelo pecado. As amarras de Satanás, elas ainda estão presas às suas costas. Você peca porque você é pecador. Você está escravizado ao pecado e à morte. A única forma de você se libertar do domínio do pecado sobre a sua vida é você se apropriando do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, da obra que Jesus fez em favor daqueles que nele creem. Portanto, o mesmo convite: arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus, creia na obra que Ele realizou, no corpo dele que foi entregue, no sangue dele que foi derramado, e assim então você será liberto de uma vez por todas da escravidão, do domínio do pecado e da morte, e desfrutará do cuidado pleno de Deus Pai sobre a sua vida. Por isso, meus irmãos, quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, além de nós celebrarmos a nossa comunhão com Deus e com os irmãos, nós celebramos também a nossa libertação do pecado. Nós lembramos o nosso dever da pureza e nós somos chamados a voltarmos para os cuidados de Deus sobre as nossas vidas. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Talvez a sua oração neste momento seja: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Jesus me salva. Jesus me salva. Jesus me salva. Me liberta da morte. Me tira da morte. Me transporta para a sua vida. Jesus me salva. Talvez essa deve ser a sua oração nessa noite. Ou se você já desfruta disso, talvez a sua oração seja: Senhor, eu preciso me santificar, eu preciso me purificar,
porque eu já fui liberto da escravidão do pecado. Todos os meus pecados agora são voluntários. Eu tenho escolhido pecar contra o Senhor, me perdoa por isso. E talvez uma outra parte dessa sua oração deve ser: Senhor, eu preciso voltar para os teus cuidados. Há muito eu me perdi nessa jornada, na correria do dia a dia, na busca pelas conquistas dessa vida. Eu estou perdido demais, eu cuidando de mim mesmo, e abandonei o cuidado do Senhor. O Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu Senhor, mas eu me perdi na correria do dia a dia. Eu paro, Senhor, eu me rendo, eu quero voltar para os teus cuidados, eu quero voltar a ser povo do Senhor. Ore como você deve orar, ore como a forma com que essa palavra falou ao seu coração. Senhor, tem misericórdia de nós e ouve as orações que estão sendo feitas nesse momento. O Senhor está ouvindo cada uma delas. O Senhor sabe de qual coração sai cada uma dessas orações. E o Senhor sabe o que leva cada um desses corações a fazer essas orações. Nos salva, Santo Deus. Nos salva, nos restaura, nos reconcilia com o Senhor, nos limpa, nos purifica, nos ajuda a voltar para os teus braços, nos ajuda a voltar para os cuidados do Senhor. Em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.